O Hora de Agir de hoje acontece aqui no Porto. No Porto, cidade à qual Portugal deve a liberdade. Porto, capital do trabalho, mas Porto que também quer ser capital da sustentabilidade e que por isso integra a missão 100 cidades. São 100 cidades da União Europeia que querem ser neutras em carbono já em 2030. Em Portugal, apenas 3 cidades, Porto, Lisboa e Guimarães, estão com este objetivo e a desenvolver projetos muito concretos envolvendo o setor privado, envolvendo o setor público e envolvem projetos na área dos transportes, dos edifícios, da transição energética, da economia circular. Tudo projetos que nós viemos aqui conhecer em mais uma Hora de Agir. As cidades do mundo estão a crescer rapidamente. Atualmente, mais de 4.400 milhões de pessoas vivem em áreas urbanas e até 2030 esse número deverá ultrapassar 5.000 milhões. Em 2050, 70% da humanidade viverá em cidades. Mais de 40 megacidades terão populações superiores a 10 milhões de habitantes, incluindo Tóquio, com 37 milhões, Delhi, com 31 milhões, Xangai, com 27 milhões e São Paulo e Cidade do México, ambas com 22 milhões. Este crescimento urbano acelerado levou à criação do ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, um compromisso global para tornar as cidades mais seguras, resilientes e sustentáveis, onde as pessoas possam viver com saúde, qualidade de vida e alcançar a felicidade. Para alcançar essa visão, será necessário mais e melhor planeamento urbano, que garanta acesso à habitação digna e serviços essenciais, redes de água seguras e sem perdas, saneamento básico e tratamento adequado das águas residuais, menos poluição do ar e uma economia circular, onde os resíduos sejam reaproveitados como recursos, e tecnologia, para garantir eficiência energética, mobilidade urbana e transporte público acessível. A missão 100 cidades da União Europeia já está a trabalhar para antecipar esse futuro. Até 2030, 100 cidades comprometeram-se por contrato a atingir a neutralidade carbónica, um esforço que também está em curso em Portugal. Com inovação, planeamento e compromisso, as cidades serão espaços mais humanos e sustentáveis para todos. Mas temos de acelerar. O futuro pode ser já hoje. Hora de agir. Obrigado, Filipe Araújo, por estar nesta Hora de Agir. Começava, talvez pelo início, este Pacto Clima para o Porto, engajando a sociedade civil, as pessoas, as empresas, todos os atores, foi muito importante para chegarmos a este compromisso, a este contrato climático. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. De facto, quando nós montamos uma estratégia de cidade que temos vindo a seguir há cerca de uma década, todos estes planos de sustentabilidade, ambientais, as várias, projetos que fomos implementando ao longo da cidade, seja na energia, seja na mobilidade, seja na biodiversidade, tudo isso para ter escala, para chegarmos a atingir as metas que nos propomos como cidade, só o poderemos atingir se tivermos de facto a comunidade connosco, as pessoas connosco. E para isso, quando nós desenhamos este plano, até que foi a nossa candidatura à cidade de missão europeia para a neutralidade carbónica, onde acabamos por ser escolhidos, uma das 100 cidades que está a liderar este percurso. Até 2030, que até é 2030, um espaço de tempo muito curto. Muito curto, é extremamente ambicioso, mas também fomos escolhidos por aquilo que tinha sido o nosso percurso até então. Mas quando pensamos nesta neutralidade e nestes objetivos ambiciosos, soubemos à partida que só com o verdadeiro envolvimento da população é que poderíamos chegar e atingir esses resultados. Daí surge o Pacto do Porto para o Clima. O Pacto do Porto é, de facto, algo que convida a sociedade civil, convida os portuenses, convida as instituições públicas e privadas a unirem-se, todos, em conjunto, e a trabalharmos em prol desse objetivo. Eu, sendo uma empresa do Porto, ou sendo um cidadão da cidade ou do Concelho do Porto, eu posso subscrever esse pacto, é isso? Sim. Esse compromisso pode ser assumido por qualquer cidadão, qualquer empresa que seja do Porto, mas também pode ser de fora do Porto, mas que tenha intervenção na cidade. Portanto, nós convidamos todos, ao fim e ao cabo, aqueles que têm intervenção no território e que nos podem ajudar neste caminho, porque o caminho, de facto, não é um caminho que possa ser apenas da responsabilidade do município. O município é responsável, para termos uma ideia, por 6% das emissões. Portanto, se nós trabalharmos tudo bem, na realidade estamos a reduzir 6% das emissões. Precisamos todos. Mas até 2030 nós vamos precisar, no Porto, 2.200 milhões de euros de investimento. Portanto, é um período muito curto que exige muito investimento. Esse investimento não é feito só pela autarquia, é um investimento das empresas, das famílias. Que medidas é que estão dentro destes 2.200 milhões de investimento?
Bem, de facto, esse é o plano e este pacote das cidades de missões tem essa vantagem, que é nós tivemos mesmo que concretizar, dizer o que é que íamos fazer. E assinar o contrato, E assinar mesmo um contrato com a Comissão Europeia, fomos avaliados por isso e recebemos também esse galardão por parte da Missão Europeia. E esses 2.200 milhões dizem o quê? Dizem que a cidade como um todo, o setor privado e o setor público, irá investir em várias áreas. Há duas grandes áreas em que nós sabemos que são responsáveis pela maioria das emissões nas cidades. No Porto, há uma parte que é os edifícios residenciais e de serviços, contam com cerca de 50% das emissões. Não há muita indústria Não há muita indústria e, portanto, daí sermos mais residencial, edifícios comercial. e comercial, e depois a mobilidade, que conta com 40% mais ou menos das emissões. E é nestes grandes eixos que nós estamos a focar a nossa atividade. Claramente, na mobilidade, estamos aqui num enorme exemplo sobre isso, este terminal intermodal de Campanhã, que reestruturou toda esta zona, que hoje é um verdadeiro telhado verde, é um edifício certificado por normas ambientais, normas LEED, hoje conseguiu retirar todos os dias cerca de 1.000 autocarros que antes iam ao centro da cidade e movimentou em 2 anos mais de 14 milhões de passageiros. Portanto, isto é um número muito elevado. Ultrapassa até expectativas. Ultrapassa larguissimamente as expectativas e, portanto, daí que nós já estamos a pensar em próprias algumas intervenções que o possam ainda melhorar para ter maior capacidade no futuro. E nós fomos conversar também com Nuno Brandão Costa, que foi o arquiteto responsável por este projeto, deste novo espaço de cidade, desta cobertura verde, deste edifício do Terminal Intermodal de Campanhã. A ideia do edifício ser coberto com uma cobertura verde vem, no fundo, no seguimento de criar este parque urbano do lado nascente do edifício e que depois, no fim, quando o edifício estivesse construído, a sua presença desse continuidade a este parque. A forma que se encontrou de criar essa continuidade foi, dada a dimensão da cobertura, que é muito grande, são cerca de 20.000 metros quadrados, cobri-la como uma área verde, no fundo um grande jardim, que dá esta continuidade deste pano, este manto verde, que começa lá embaixo na Rua da Bom Joia e se estende até à via férrea, e este parque funciona como um pulmão nesta zona que é muito pressionada, porque temos a VCI, temos agora o terminal e, portanto, introduzimos aqui esta área verde fortemente arborizada, com esta gestão das águas pluviais, que veio transformar ambientalmente este espaço urbano de uma forma, eu diria, radical. Eu sei que o Filipe Araújo tem trabalhado muito próximo com as comunidades, com os stakeholders locais, e nasceu aqui no Porto já a primeira comunidade energética, 180 famílias, penso que é esse o número. Como é que foi todo esse processo? Quais foram as dificuldades? Em que é que consiste? Porque é algo que pode ter um potencial muito grande de replicabilidade também em outras cidades. Sem dúvida. Nós, quando olhamos para as cidades, temos que olhar para as cidades como consumidores eficientes de energia, ou devemos trabalhar nesse setor, mas depois temos que olhar para elas também como produtores da sua própria energia. E o que surge em termos de produção de energia é nós podemos ter a nossa própria instituição, a nossa própria empresa, a nossa casa e produzir energia no nosso telhado, mas em muitos casos às vezes não o conseguimos fazer, ou porque é um edifício residencial maior, um prédio, ou por outras características que não têm capacidade de ter os painéis no topo do seu telhado, e temos que nos unir naquilo que é uma comunidade energética, ou seja, produzir num local que tem essa capacidade, mas depois todos beneficiarmos em conjunto dessa energia. Ora, essa é a grande transformação que nós temos que de facto levar a cabo e acelerar nos próximos tempos. E o Porto quis dar esse exemplo. Nós somos responsáveis por 12% da habitação na cidade, portanto, se quiser de uma imagem, 12% dos telhados da cidade são do município do Porto. E nós temos uma responsabilidade, que é passar a produzir energia também para as pessoas que vivem nesses espaços. E há um dado aí muito interessante, é que em Portugal, se nós tivéssemos todos os telhados cobertos com painéis fotovoltaicos, poderíamos produzir a eletricidade toda que precisamos. É verdade, é verdade. E isso deve-nos fazer pensar, por isso é que a cidade do Porto quer de facto produzir energia em todos os telhados. Esta comunidade energética que nós começamos, precisamente num bairro social, o Agra do Amial, juntamente com uma escola ali ao lado, produz energia para estas 180 famílias. Nós neste momento tivemos um processo... E para a escola também. E para a escola também. A escola também tem painéis. Tem algumas particularidades interessantes, demorou algum tempo, nós ainda temos um problema de burocracia no país que temos que resolver, temos que ter mais células para acelerar. Desde alguns meses para cá, portanto ao fim de 2 anos, conseguimos produzir essa energia já está a beneficiar essas famílias e, para ter uma ideia, houve famílias que pouparam 60%
de energia. O que quer dizer que durante esse período, na sua fatura de energia, viram de facto ser reduzida substancialmente. Isto é muito importante para as pessoas no final do mês terem de facto de pagar menos. Porque da comunidade energética tem uma grande diferença com o autoconsumo, é que no autoconsumo nós, se não tivermos a gastar aquela energia, quase que a perdemos. Exatamente. Na comunidade energética temos esta solidariedade, não é? É um espírito que eu gosto, o espírito de cidade, ou seja, nós todos em conjunto beneficiamos de um bem comum. Neste caso, a energia é distribuída, um pode estar a aproveitar mais num determinado momento, mas no dia a seguir, se calhar, é outra família que está a aproveitar. E sobre esta comunidade energética da Agra do Amial, nós fomos conversar com Rui Pimenta, que é diretor da Agência de Energia do Porto. O município do Porto definiu uma política de investimento em produção de energia renovável nas suas instalações, no seu edificado, nomeadamente no seu edificado de habitação, e desenhou um projeto para uma comunidade de energia num primeiro bairro de habitação, no bairro da Agra do Amial. A comunidade de energia da Agra do Amial é um exemplo a nível nacional de uma primeira comunidade de partilha de energia elétrica por cidadãos já com uma dimensão significativa. Estamos a falar em mais de 180 famílias que integram este projeto de partilha de energia renovável produzida localmente. E neste caso nós temos num bairro onde estas famílias beneficiam diariamente desta energia produzida aqui e contribuindo efetivamente para aquilo que é a redução dos seus encargos com energia, para mitigar até a própria pobreza energética. Neste capítulo da transição energética, das pessoas serem estimuladas a avançar com o autoconsumo nas suas casas ou nos condomínios, vocês estão a fazer também uma política fiscal de incentivo. Quer-nos falar sobre isso? Nós atuamos em dois pontos. Um é as pessoas que têm capacidade de colocar painéis na sua habitação. Nós, neste momento, estamos com um programa de redução do IMI que têm que pagar. Portanto, por cada kilowatt que instalem no topo dos seus telhados e produzam energia na cidade, nós damos uma redução de 500 euros no IMI. Portanto, damos um incentivo claro. Que é uma forma de financiar. Uma forma claríssima de dizer a toda a gente: ponham painéis, produzam, o município do Porto está aqui até para vos ajudar naquilo que é o vosso investimento financeiro. E depois temos a outra parte, que é a parte social, onde nós estamos a fazer as comunidades e a produzir nos telhados da habitação social, e temos um plano de investimento de 6 milhões de euros. Filipe, mas aí há também, neste capítulo, nesse contrato de cidade, a colaboração não só do investimento da autarquia, também há aqui um grande investimento do governo. Aqui estão a ser investidos na cidade linhas do metro, do BRT, são investimentos que também contribuem para a redução de emissões na cidade do Porto. Extremamente importante. Quando nós falamos dos 2,2 mil milhões que há pouco, do nosso contrato climático, da nossa projeto para atingirmos a neutralidade carbónica, há um grande investimento também por parte do Governo naquilo que é esta transformação para uma cidade que use mais transporte público e que deixe de usar tanto o transporte privado. E aí na mobilidade serão cerca de 1.000 milhões? Na mobilidade são cerca de 1.000 milhões, um pouco mais até. Tem a ver com a construção das novas linhas, temos duas neste momento em construção. Temos o Metrobus a construir, que serve para a zona ocidental, e depois teremos alguns outros novas linhas que servem a cidade, ao fim e ao cabo, para também mitigar um bocadinho o que é aqueles veículos que entram na cidade e para os quais já várias vezes dissemos publicamente que temos que reduzir. Esta lógica da cidade como atravessamento de veículos que podem precisamente usar outras autoestradas é um ponto importante para atingir a neutralidade carbónica. E há um esforço financeiro também na questão dos passos, não é? De haver um passo único, com um valor reduzido, os jovens penso que também pagam menos. Isso tem um impacto financeiro, também está dentro deste investimento? O município do Porto estará sempre do lado de pôr os incentivos no sítio certo, seja na produção de energia, falávamos há pouco, seja nesta questão da mobilidade. Aliás, a gratuitidade que nós atribuímos na altura entre os 12 e os 18 anos foi um dos projetos mais fantásticos que nós operamos. Os jovens entre os 12 e os 18 anos viajavam, quase 400 mil viagens eram feitas por mês durante esse período. Hoje nós sabemos que foi alargado até aos 23 anos, o que é muito bom, portanto essa transposição de um jovem que antes até ia com os pais, se calhar que levavam de carro ou não usava tantos transportes públicos, hoje eles usam muito mais e nós temos visto isso, mas nós queremos ir mais além. E neste momento quem tem o cartão Porto Ponto tem direito a 22 viagens de transporte público. Portanto, qualquer pessoa na cidade do Porto, neste momento, pode viajar de transporte público, pelo menos 22 viagens gratuitas por ano, para incentivar, para que as pessoas percebam que, de facto, o transporte público é eficiente
é rápido e é capaz na cidade do Porto. Isso é extremamente importante. E sobre o progresso das energias renováveis na cidade do Porto, nós fomos falar com Fernando Rocha, que é diretor das Águas e Energia do Porto. Os grandes projetos que temos implementados no terreno, podemos destacar o projeto do Porto Solar, que foi um projeto em que foram instalados cerca de 1 megawatt de potência de produção de energia fotovoltaica, que envolveu vários edifícios municipais, entre os quais 25 escolas básicas, os edifícios dos bombeiros sapadores, o edifício da Polícia Municipal. Temos também um projeto muito interessante pela diferença que é num bairro de habitação social, onde constituímos uma comunidade de energia, na Agra do Amial. E, por exemplo, mais recentemente, foi inaugurada há uns meses, uma instalação fotovoltaica num parque de estacionamento da cidade, numa zona central, no Parque da Trindade. A Águas e Energia do Porto, para além das suas responsabilidades da gestão das infraestruturas energéticas do município do Porto, dá também o exemplo nas suas próprias instalações. Temos aqui atrás de nós o nosso parque fotovoltaico, cerca de 450 kW instalados, onde nas horas de maior incidência solar já somos praticamente autónomos no consumo de energia, facilitando às famílias mais carentes o acesso à energia verde, a custos benéficos, e isto numa lógica de combate à pobreza energética no município do Porto. A economia circular, esta questão dos biorresíduos, da compostagem, nós já estamos a conseguir no Porto separar aquilo que é os restos de plantas, de comida, que depois estragam o resto dos resíduos que já não conseguem ser recicladas, ou o PATE, que é o Pay As You Throw, já existe também no Porto, esta recolha porta a porta. O que é que estão a fazer? Nós temos, eu acho que para grandes problemas temos que encontrar várias soluções. Aquela solução que resolve tudo milagrosa normalmente é sempre muito difícil de encontrar. Essa era boa, não é? Era boa, mas não é a maneira de gerir uma cidade, é gerir esses problemas. E muitas vezes encontrar as soluções possíveis, claro, não é? E temos que encontrar. Portanto, nós, por exemplo, quando olhamos para uma cidade e há zonas da cidade em que temos habitação unifamiliar, estamos a falar de recolha porta a porta e temos incentivado a recolha porta a porta porque também sabemos que tem grande, em termos daquilo que é reciclagem, os números são de facto muito elevados. Mas quando olhamos para o resto da cidade, e a cidade do Porto é uma cidade densa, é uma cidade de prédios, é uma cidade que tem algumas dessas dificuldades depois no sistema de recolha, nós evoluímos para variedíssimas soluções. A solução de contentores de proximidade é de facto a solução que funciona melhor nesse aspecto. Nós hoje temos a cidade e encontram os tais novos contentores castanhos espalhados pela cidade. Devo dizer que esses contentores têm de facto de ser utilizados com um cartão, portanto são de acesso condicionado, porque nós também não podemos contaminar o resíduo orgânico que é para ser depositado nesse contentor, mas há um fator absolutamente crítico nisto, que é, nós em nossa casa, 40% dos resíduos que produzimos são orgânicos. Sim. É impossível continuarmos a não reciclar essa parte, esse fluxo. Portanto, nós estamos muito apostados na reciclagem deste material, deste resíduo orgânico, e estamos muito interessados, porque ele no final, primeiro produz biometano e que também nos vai ajudar para outros temas, mas essencialmente porque produz composto, e esse composto, no caso da Lipor, que é o nosso sistema de tratamento em alta, é um composto que tem tanta qualidade que serve para a agricultura biológica, e portanto nós de facto estamos também a ajudar a combater um problema que é um flagelo nacional, diria mesmo, e também internacional, pode ser usado também que para é produzir, empobrecimento dos solos. E pode ser usado também para produzir biometano, que pode ser utilizado em transportes públicos. Portanto. Que já utilizamos. Hoje temos cerca de 12% de incorporação de biometano nos nossos transportes dos ECCP, dos autocarros e dos caminhões de resíduos, e neste momento temos um concurso em cima da mesa em que majoramos quem vier com maior incorporação de biometano. Obrigado, Filipe, e força neste Porto rumo à neutralidade carbónica. Muito obrigado. Esta ideia presente no livro de Gênesis, esta ideia judaico-cristã de dominar e subjugar a terra, foi levada ao extremo pela humanidade. Esta nossa vocação de criar, de construir, foi feita muitas vezes sem harmonia com a natureza, com os outros seres vivos. As pessoas saíram dos campos e rumaram às cidades, e neste século XXI a maior parte das pessoas vão se concentrar nas cidades, onde procuram também qualidade de vida. E por isso a transformação que é necessária, tornar o espaço de cidade, a polis, num lugar onde se possa viver com qualidade, em ambientes menos poluídos, com mais facilidade em nos movermos do ponto A para o ponto B e onde a economia possa também acontecer livre de emissões. É um desafio que está a ser perseguido por muitas cidades do mundo, 100 cidades na Europa que vão ser neutras em carbono em 2030 e o Porto está em uma destas cidades. E por isso nós viemos aqui puxar por mais um bom exemplo, em mais uma Hora de Agir, que hoje fica por aqui e nós já sabe,
Temos novo encontro marcado na próxima semana. Um abraço, amigo, e até lá.